assunto de hoje é criança no terreiro de Umbanda e o desenvolvimento mediúnico de crianças. Eu sou a Tati Fissori, sacerdotisa de Umbanda, dirigente espiritual da Casa Luz do Despertar. Aproveita, se inscreva no canal, clique em cima do sininho para receber as nossas novidades, ok? Bom, eu acredito que as crianças são muito bem-vindas dentro de um terreiro, independente da gira que seja, direita, esquerda. Se a gira é fechada, apenas para corrente, se é uma gira aberta para o público, para assistência. Eu acredito que as crianças são sempre muito bem-vindas. Algumas pessoas às vezes perguntam: eu posso levar meu filho? Posso levá-lo à assistência? Ele pode passar com guia? Pode receber um passe, uma proteção, um axé? Claro que sim, sempre. Não é? A Umbanda é uma religião e como religião ela pratica o bem o tempo todo. Se você vai até uma igreja, você não leva teu filho? Ele não pode ir, uma criança não pode ir, não pode participar, né, dos rituais de outras religiões? Por que não poderia participar dos rituais, das giras de Umbanda? Né? Claro que sim, não tem nenhum perigo nisso. Teria perigo por quê? É a pergunta que eu sempre devolvo. Por que teria perigo? De forma alguma. Não é? As crianças estarão ali. É uma grande oportunidade, na verdade, para elas já começarem a desenvolver a religiosidade delas compreender esse mundo espiritual, começar a perceber algo além da vida material. Então, eu acredito que não tem perigo nenhum. Mas e se houver um descarrego? Se houver... os guias sabem muito bem como conduzirem todo o processo energético de uma desobsessão, de um descarrego. O terreiro ele tem seus assentamentos, suas firmezas, seus portais energéticos por onde essas energias são drenadas. E quando um terreiro está bem estruturado, bem fundado, bem fundamentado, né? Não tem porquê se preocupar com essa questão energética. Né? A questão energética ela já foi trabalhada muito antes da gira se iniciar. Né? Um terreiro que tem os seus assentamentos de esquerda, de direita, seus fundamentos, tem guia-chefe ali, o caboclo, o preto velho, o Exu, diz que crianças podem estar ali presentes, então não tem nenhum problema. Mas se o seu pai de santo, sua mãe de santo, seu dirigente espiritual diz o contrário, então você tem que seguir as regras da sua casa, tem que respeitar as diretrizes da sua casa, não é? É você que é consulente, assistência e vai no terreiro e lá disseram que não é permitida a presença de crianças e você quer continuar indo ali, então você precisa respeitar as regras daquela casa. Na Casa Luz do Despertar, todas as crianças são muito bem-vindas, sempre e em qualquer gira. E a respeito do desenvolvimento mediúnico das crianças? Bom, na nossa corrente nós temos várias crianças. Né? Meus filhos mesmo, eu tenho 3 filhos de sangue e o mais novinho tem 1 ano e desde a barriga ele tá ali dentro do terreiro. Tenho um filho de 9 anos, ele fica no atabaque, ele é Ogã. E tenho uma filha de 11 que ela auxilia na cambonagem. Então, a criança, eu acredito também que a criança que ela inicia cedo dentro de uma corrente, ela já vai se familiarizando com o que é religiosidade, ela vai participando daquela comunidade, ela começa a vivenciar uma religião, ela começa a compreender o que é espiritualidade e devagar, de acordo com o seu amadurecimento, né, psíquico, emocional, físico, inclusive, no tempo certo e adequado, poderá ocorrer o desenvolvimento mediúnico, mas não em crianças. Eu acredito que a criança, para ela fazer o desenvolvimento mediúnico, precisa ter um motivo muito
certo, um propósito muito forte para que isso aconteça, né? No nosso terreiro a gente não faz desenvolvimento mediúnico de crianças, mas as crianças estão ali, já vão se familiarizando, já vão conhecendo a religião, já vão compreendendo, tomando consciência do que é religiosidade, do que é espiritualidade, do que é viver em comunidade. Mas a criança precisa ter uma maturidade emocional para que ela possa desenvolver a sua mediunidade. Porque a partir do momento que ela desenvolve toda a mediunidade, os guias dela chegam, estão em terra, falam, ela poderá dar assistência? Daí eu pergunto, como uma criança, um adolescente, poderia incorporar um guia e atender uma assistência com os mais diversos problemas? Não é? Muitas vezes chega diante de um guia uma pessoa que sofreu um abuso sexual. Que estrutura psíquica e emocional essa criança tem para estar ali ouvindo esse assunto? Porque todos nós somos conscientes, as crianças elas também têm uma mediunidade consciente, elas vão estar ouvindo, participando. Mediunidade é uma parceria, incorporação é uma parceria. Como poderia, né? Então eu acredito que não poderia. Não é viável em virtude dessa imaturidade emocional, também dessa imaturidade física, todo o desenvolvimento ainda, né, da matéria do corpo da criança está acontecendo. E há um desgaste energético. Então, no nosso terreiro a gente não faz. Mas é claro que numa necessidade, como já aconteceu na nossa casa, um guia, um guia já chegou, né? Um guia de uma criança pediu permissão ao guia-chefe porque precisava vir, o propósito dele era com aquela criança, com a mediunidade daquela criança que é extremamente aflorada. Então, aquele guia fez a sua incorporação, não comunicou, não houve uma fala, houve todo um respeito, todo um cuidado com aquela criança e depois o guia foi embora. Então, em situações específicas, com o propósito necessário para aquela criança que tem a sua mediunidade aflorada, é necessário, então o guia chega. O que acontece, que eu acredito que é possível, é a incorporação de orixá em crianças, em adolescentes, e a criança toma consciência daquele universo e fica ali, sente aquela energia, o orixá fica um tempo determinado, pequeno, e depois ocorre a desincorporação. Então, são vários fatores, né? Mas é muito importante a criança estar dentro de um terreiro quando ela tem a mediunidade dela aflorada, porque ela vai desenvolver, não, mas vai ser cuidado, vai ser equilibrado, equalizado todo esse padrão, esse campo energético que está em torno da criança. E ela vai começar a compreender que ela tem faculdades mediúnicas. Então ela vai verificar e vai compreender que é normal escutar, né, a comunicação dos espíritos, que ela pode ver a realidade espiritual no caso de crianças que têm clarividência, não é? E com isso não causa um medo, não causa um estranhamento. Se a faculdade mediúnica da criança já aflorou a um ponto, é necessário que haja um equilíbrio dessa mediunidade. Você não precisa fazer o desenvolvimento mediúnico nessa criança para que esse equilíbrio ocorra, né? Ela estando ali sendo cuidada diretamente pelos guias, isso vai se equalizando e esse equilíbrio acontece. E a criança também começa a perceber todo esse universo, se familiarizar, não é? Não há por que mais a gente colocar, incutir medo na cabeça das crianças que possuem mediunidade aflorada desde pequenos, né? Explicar que a mediunidade é algo natural, que faz parte de um sentido, né?
e que a criança pode ter várias faculdades afloradas, ou uma ou duas, e que a incorporação é uma delas, mas que ela vai vir no momento adequado, quando essa criança tiver já maturidade emocional, quando a matéria, o corpo físico dessa criança também já tiver desenvolvido, para que haja uma capacidade física também para a incorporação, né? Não basta apenas, no meu entendimento, que esteja o emocional, a psique da criança, né, desenvolvida. Isso não vai acontecer quando ela é pequena ou adolescente, porque maturidade envolve experiência, né? Envolve vivenciar, experienciar a vida. Então isso vai acontecendo com o passar dos anos. Então eu acredito que para o desenvolvimento mediúnico precisa ter maturidade emocional e psíquica, compreensão do que é a religião, escolha, né? Eu quero isso para minha vida ou eu não quero. Precisa ter o físico já estruturado, né? Porque quando ocorre uma incorporação, envolve todo um desprendimento energético, a energia daquela assistência que chega, o campo energético daquela assistência entra no campo energético, no campo magnético do médium e do guia que está ali, é uma parceria, como eu disse. Então, para que submeter as crianças a isso? Não vejo necessidade, e mais do que isso, não vejo propósito. Uma criança, como eu disse, com o seu campo mediúnico, com a sua mediunidade aflorada, ela pode ser equilibrada participando ali das giras, né, estando em contato com os guias, recebendo axé, a proteção e, acima de tudo, a compreensão do que é mediunidade, né, do que é esse universo espiritual, e em contato com a religiosidade, com a comunidade. Nós temos no nosso terreiro crianças que são cambones, sempre junto com adultos, não é? Temos também, até porque tem assuntos que chegam para o guia cuidar, que muitas vezes não são adequados para crianças, então sempre precisa ter um adulto junto. Além disso, nós temos crianças no atabaque, e essas crianças também já têm uma percepção, mas são ainda crianças, então sempre junto com adultos, não é? E ali elas vão se integrando a essa comunidade, vão tomando consciência da sua espiritualidade, vão desenvolvendo uma espiritualidade, vão desenvolvendo uma religiosidade, e eu só vejo pontos positivos nisso. Não vejo nada de negativo ou que possa de qualquer maneira prejudicar essa criança. Não tem nada de perigoso. O pai, a mãe, a avós ou quem for o responsável por aquela criança, não é? Então, se uma criança chega na assistência e por qualquer motivo ela, né, coloca essa vontade dela de fazer parte da corrente, ou se há uma necessidade para equilibrar toda essa mediunidade, o responsável legal, a mãe dela, o pai dela, terá que adentrar a corrente juntamente com essa criança, né? E durante as giras, ela somente poderá estar participando quando o responsável estiver presente. Isso eu acho que é uma questão legal e tem que ficar muito bem esclarecida. Outra coisa que eu acho muito importante a gente esclarecer com relação às crianças e os adolescentes dentro do terreiro é que devem sempre estar acompanhados de um responsável, de um adulto. Então era isso que eu queria falar hoje com vocês, mas sempre lembrando, cada casa tem suas próprias regras e é preciso respeitar. Seja você médium da corrente ou assistência da sua casa, respeite, siga as regras que são postas naquela casa. Se você gostou, deixa um like. Se você tiver qualquer dúvida, quiser deixar uma pergunta, pode colocar aí nos comentários. Axé!